Fala pessoal, estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, que é o seu podcast em cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Galera, tema de hoje muito legal, a gente vai falar de score de cálcio e angiotomografia de coronárias com o nosso time completo aqui mais uma vez. Então eu, Luiz, estou acompanhado da Juliana, da Williasmin e da Pamela. Pessoal, fala fiquem galera atentos a esse podcast, porque a Ju é especialista em imagem cardiovascular, então ela tem muito conteúdo para trazer para vocês. Esse vai ser bom, tô animada. Vai ser uma sabatina, você sabe, Tô né? preparada. Eu trouxe várias perguntas, inclusive. Então Inclusive, eu já vou começar. Ju, uma dúvida que chega muito pra gente lá no nosso Instagram é qual a diferença entre, e se existe, né? Mas qual a diferença entre o score de cálcio e a angiotomografia de coronárias? As pessoas confundem muito os dois métodos. Você pode explicar pra gente a principal diferença entre elas? O score de cálcio e a angiotomo de coronária são exames diferentes, mas que podem ser realizados juntos. Então, começando pelo score de cálcio. É um exame com baixa dose de radiação, que não precisa de contraste, que não precisa de controle de frequência cardíaca. Então, basicamente, uma tomo de tórax sem contraste, sincronizada com o eletrocardiograma. E o que a gente procura? A gente procura calcificação coronariana. Tá. Tem estudos grandes, como o estudo MESA, que associam a calcificação coronariana a desfechos clínicos, a evento cardiovascular. Então, o score de cálcio, a gente usa um método, que é o método de Agatston, em que é uma padronização. Então, ele vai pegar aquela calcificação, a calcificação tem que ter pelo menos 3 pixels adjacentes, uma densidade de pelo menos 130 Hounsfields e uma área de pelo menos 1 milímetro, vai multiplicar a densidade pela área e vai te dar um valor. Esse valor é absoluto, do tipo 10, 100, 400, Ok. e também percentil. Ou seja, na população com a mesma idade, com o mesmo sexo e da mesma etnia, quantos por cento tem um score de cálcio mais baixo e mais altos que o seu? Tá? Então, a gente já sabe que isso é um marcador de eventos e a gente sabe que o score de cálcio de 0 é um baixo risco e o score de cálcio acima de 100 reclassifica o paciente. Ou seja, o paciente que era um risco intermediário, se você faz um score de cálcio e esse score de cálcio é acima de 100, ele é reclassificado para alto risco, ou se ele tem um percentil acima de 75%, também ele é reclassificado para alto risco. Perfeito. Isso impacta, Ju, muito na nossa prática clínica. Porque se eu tenho um paciente de risco intermediário, eu vou ter uma meta de LDL diferente da meta de LDL se eu classifico ele como alto risco. Então, você colocou na sua calculadora da SBC, por exemplo, e ele está num risco intermediário. Você, por algum motivo, decide, então, ver se esse paciente não merece uma meta mais agressiva de LDL. Você, às vezes, eu até acho, Gil, que ele nos ajuda a mostrar para o doente a importância da adesão medicamentosa e até, além da medicamentosa, a mudança do estilo de vida. Às vezes, é difícil convencer por fatores de prevenção. Agora, quando você mostra para ele, num exame, que existe já placa na coronária, isso torna a possibilidade, ele fica mais suscetível a aderir de maneira mais adequada à medicação. E aí, então, a gente reclassifica esse doente, né? Se o score de cálcio vem acima de 100, a gente reclassifica, ou um percentil de 75, né, Gil? Como você comentou, a gente já classifica no alto risco. Acho que isso para o clínico cardiologista que faz o seu consultório, isso é muito importante. Tem aquele termo que chamam de poder do zero, né? Power Sim. of zero. Que é o baixo risco do paciente ter evento se ele tem um score de cálcio de 0. em 10 anos, né? A gente não tem um valor, um tempo de validade para repetir esse exame, mas a gente sabe que o risco dele de ter um evento em 10 anos é muito baixo. Muito baixo, entendi. Outro ponto importante é que o score de cálcio não vê placas não calcificadas. Então, para o paciente sintomático, ele não tem indicação, né? Isso. Então, o paciente sintomático, a indicação é o outro exame que a gente vai falar, que é a angiotomo de coronárias. Esse sim, com contraste. E aí, uma pegadinha. Vocês acham que dá para ver dá para ter placa com cálcio, score de cálcio de 0? Se você está perguntando é porque dá. Você já falou que é pegadinha, pô? Dá então eu vou chutar que sim. E aí, como é que eu vou explicar isso? Como eu falei, o método de Agatston é uma padronização. Então, se você tiver um pouquinho de cálcio ali, uma placa com pouca calcificação, que não preencha, né? Aqueles critérios, né? Não tem uma área maior que 1 milímetro, não tem uma atenuação maior que 130, aquele cálcio não vai pontuar no score. Mas na hora que você descreve lá no laudo da angiotomografia, você descreve uma placa parcialmente calcificada no terço médio da DA com score de cálcio de 0, com uma
assim? Então, às vezes, eu até coloco no laudo, entre parênteses, não detectável o score de cálcio. Para o cardiologista que está lendo o laudo não achar que eu tô louca. Então, você é maravilhosa. Você ajuda muito o cardiologista que está no consultório. Sim. Porque é uma especificidade do exame, né? Que só sabe quem faz o exame, assim, o especialista, que nem Ju, né, em imagem. Então, pra gente que não faz, vai ler e vai dizer, nossa, estranho. Tem alguma coisa, tem alguma coisa estranha nesse laudo, mas acho que ele copiou e colou o laudo, e não é isso, né? Uma coisa muito legal também que eu acho importante da gente comentar, Ju, é que não é recomendada a avaliação seriada desses pacientes, né? Então, isso exemplo, é importante também. Você pede lá um exame de score de cálcio, por exemplo, reclassifica o paciente como de alto risco, inicia uma meta de estatina mais agressiva. E será que tem indicação de, depois de algum tempo, repetir ali para ver se o score de cálcio diminuiu? Não tem. Inclusive, até porque esse score de cálcio ele pode aumentar com o passar do tempo, justamente porque a estatina, em alguns pacientes, tem o poder de reduzir o componente lipídico, gorduroso ali da placa, e o score de cálcio desses pacientes pode, inclusive, aumentar. E é isso que você quer, né? A gente quer deixar a placa mais estável, então se ela está mais calcificada, com menos conteúdo lipídico, é bom que o score de cálcio aumentou. E instabiliza menos, né? A placa instabiliza menos. Acho que de score de cálcio a gente já falou bastante aqui, né, Ju, uma dúvida. Quando que a gente vai pedir lá no nosso receituário? Solicito... Score de cálcio coronariano. Score de cálcio coronariano. Na hora de fazer o exame, vai ser uma tomografia de tórax sem contraste. Mas para que seja gateado, ou seja, sincronizado com o eletrocardiograma, você tem que, no pedido, deixar claro que vai ser feito o score de cálcio. No serviço que eu trabalho especificamente, vem como tomografia de coração. É como alguns convênios, alguns planos de saúde colocam lá. E isso não confunde com a angiotomografia? Porque, no caso, seria a mesma... Eu já vi também nos hospitais assim, e aí você decide com o contraste, vira angiotomo, e sem o contraste, você escreve ali que você quer score de cálcio. Então, perguntando porque a gente, às vezes, tem essa dúvida nos hospitais e até no... Em alguns lugares não tem essa padronização. Eu oriento deixar até pedir tomografia do coração, mas deixar entre parênteses score de cálcio para ficar claro que é um exame sem contraste. Perfeito. E em relação às contraindicações? Do score de cálcio não tem contraindicações, porque é um exame que não vai contraste, a radiação é muito baixa, então não tem tranquilo mesmo, né? Perfeito. Bacana. Acho que de score de cálcio, então, a gente passeou aí pelos principais pontos. Vamos falar um pouquinho de angiotomografia de coronárias agora, então, pessoal. Quais são os cuidados, Ju? Tá tudo direcionado para a Ju aqui. Claro, hoje o podcast é direcionado a ela. Professora, quais são os cuidados que a gente precisa ter com a angiotoma de coronárias? Tá, então eu vou falar um pouquinho das contraindicações, né? Primeiro, em relação ao contraste. Paciente que já teve alergia ao contraste, pode, não pode? Depende qual foi a reação alérgica que ele teve. Se o paciente teve um choque anafilático, uma PCR, você vai evitar fazer qualquer exame contrastado. E aí você vai pesar aquele exame é essencial para a vida do paciente. Se não for, não está indicado nunca mais injetar contraste naquele paciente. Mas se o paciente tem uma reação alérgica leve, uma urticária, um prurido, sim, você pode fazer, desde que seja feito o protocolo de dessensibilização. Tá. Vai depender muito do serviço, mas em geral a gente usa corticoide e antihistamínico. Alguns serviços orientam a fazer 3 dias antes, outros 12 horas antes, alguns fazem venoso na hora do exame, mas dá para fazer para o paciente que teve alergia leve ao contraste. Um mito é sobre alergia a frutos do mar. Então, o paciente que já teve alergia a frutos do mar, que tem alergia a camarão, por exemplo, ele pode fazer exame com contraste iodado sem Essas problema. pacientes sempre perguntam. Sempre perguntam. E às vezes eles perguntam tanto que, de repente, deixa o colega na dúvida. Mas não tem nenhum problema. Você não vai injetar camarão na veia dele. Ainda em relação ao contraste, a gente tem que ter cuidado com a insuficiência renal. Então, existe a nefropatia induzida pelo contraste, que o risco é maior em pacientes com doença renal crônica, com clearance menor que 30, ou pacientes com insuficiência renal aguda. Então, novamente, pesar a indicação do exame, se aquele exame é essencial naquele momento ou não. Então, por exemplo, é um paciente com suspeita de dissecção de aorta. É essencial que você dê o diagnóstico, então vale a pena você injetar o contraste. Paciente que tem uma estenose aórtica importante, que precisa de um planejamento de uma TAV. Se ele não trocar a válvula, ele tem um prognóstico muito ruim. Então, vale a pena você fazer o exame contrastado. O que a gente pode fazer para reduzir esse risco é o preparo com solução salina. Tá? Evitar também drogas nefrotóxicas nesse período e manter sempre o paciente euvolêmico.
Diálise conjugada não tem indicação, Não, né? não tem. O paciente que é dialítico, ele faz o exame e ele vai fazer a diálise no dia já programado da diálise dele. Certo, perfeito. Outro cuidado importante é o controle da frequência cardíaca. Cara, eu ia te perguntar isso agora, porque eu tenho muita dúvida de quando eu peço, saber se eu prescrevo o beta-bloqueador para o paciente. Como é que funciona isso, Ju? Vamos primeiro entender o porquê essa obsessão do controle de frequência cardíaca. Tá bom. Qual é o ritmo ideal para fazer angiotomo? É um ritmo regular com a frequência abaixo de 65. Por quê? Porque o coração está o tempo todo em movimento. Então, diferente quando você vai fazer uma tomografia do cérebro, que o cérebro não se movimenta, ele vai entrar no tomógrafo e sair e está no mesmo lugar. O coração vai estar lá dentro do tomógrafo se mexendo. Então, pensa que você está tirando uma foto de um carro em movimento. Se ele está passando muito rápido, a foto vai ficar toda borrada. Sim. Então, você precisa que esse coração esteja o mais parado, entre aspas, possível, né? E a gente sabe que o momento em que o coração está mais parado é no final da diástole. Então, a gente dá o beta-bloqueador para baixar a frequência cardíaca, para aumentar o tempo de diástole, para a gente conseguir esse momento do coração parado. Com isso, a gente consegue um exame de mais qualidade e a gente consegue diminuir a dose de radiação também do paciente. E a gente usa o que para isso? A gente usa beta-bloqueador e a gente usa ivabradina naqueles pacientes em ritmo sinusal. Se é prescrito antes ou na hora do exame, depende do local. Existem locais que na hora que o paciente agenda o exame, ele já recebe uma prescrição e ele começa a usar o beta-bloqueador 3 dias antes. E existem lugares em que o paciente faz uso da medicação quando ele chega lá para fazer o exame. Aí ele pode fazer tanto via oral como endovenoso. E o exordio, que às vezes é feito durante o exame, para que é? Desde que a gente não tenha contraindicação, ou seja, hipotensão, uso de inibidor da fosfodiesterase, a gente costuma fazer exordio para todos, para vasodilatar e a coronária aparecer mais. Fazer uma hiperemia, né? Pensa que a coronária é um vaso muito pequeno, então tudo que a gente puder fazer para que ela esteja mais parada e maior, para a gente enxergar melhor, a gente faz. Entendi. É uma dose baixinha de exordio, alguns lugares 2,5, alguns lugares 1,25. A gente sempre pergunta sobre contraindicação e não tendo, a gente faz para todos os pacientes. Tá. Legal. Esse exame precisa de jejum? Não precisa de jejum. Uma coisa importante, o paciente tem que conseguir fazer a apneia. Tá. Se é um paciente muito idoso, que não entende, que não consegue fazer a apneia, o exame não vai sair Ou tá bom. descompensado, né, Ju, por que algum não tolera motivo. decúbito, porque não dá. precisa, o movimento respiratório também vai interferir Perfeito. e a imagem vai ficar ruim. É complicado mesmo. Então, se for pensar aí, qual que seria o paciente ideal para fazer a angiotomografia? É aquele paciente que tem um ritmo cardíaco regular, com a frequência cardíaca controlada, mais baixa e menor que 65, que tenha pouco cálcio e que veja ali, consiga ali durante o exame fazer uma apneia adequada para a gente conseguir ver esse coração. Seguindo nas indicações no contexto da DAC estável, a indicação da angiotomo seria naqueles pacientes que são sintomáticos, mas que tem aí uma probabilidade pré-teste baixa a moderada, ou que tem algum teste funcional que seja inconclusivo, ou que não deixou muito claro, né, naquele cenário. O uso da angiotomo no contexto de DAC estável já foi bem estudado. Um dos estudos que eu vou citar é o Scott Hart. Então, o que ele se propôs a fazer? Ele se propôs a avaliar a adição da angiotomo na investigação da dor torácica nos pacientes com DAC estável e se isso teve impacto em desfecho. É sempre controverso a gente falar de um estudo que fala de um método diagnóstico com impacto em desfecho lá na frente. Mas foi essa a proposta do Scott Hart. A maioria dos pacientes fez o teste ergométrico e em um grupo foi adicionado, junto com o teste ergométrico, a angiotomo de coronárias. Nesse grupo teve sim uma redução de desfecho lá na frente. E qual é o racional disso? A angiotomo ela consegue detectar a doença coronariana em fases iniciais e nesses pacientes a terapia é instituída de forma mais precoce, mais agressiva e consequentemente você vai ter resultado lá na frente. Eu acho que esse, Ju, é o principal ponto a favor da angiotomografia de coronárias, né? Porque ela detecta de forma muito mais precoce a doença aterosclerótica do que os métodos funcionais que geralmente vão pegar as placas no estágio mais obstrutivo, né? E uma vez detectadas essas placas de forma mais precoce, a gente consegue instituir o tratamento e tentar mudar a história natural da doença.
Outro ponto interessante para a gente ressaltar é que muitas vezes esse paciente não tem uma placa obstrutiva na artéria, mas ele tem pequenas plaquinhas em diversas artérias e parece que isso é um sinal prognóstico quase tão ruim quanto aí o paciente tem uma placa obstrutiva isolada, né? Isso, com certeza. É a questão da carga de placa, né? A carga de placa também é um dado importante. Mas assim, no mundo ideal, não existiria essa discussão de qual é o melhor método, anatômico ou funcional. Sim. Porque ele se propõe a responder perguntas diferentes. Perfeito. Né? Então, a angiotoma, ela vai identificar a doença coronária, e aí eu acho que é um bom método inicial, e os testes funcionais, seja o teste, a cintila, o ecoestresse e a ressonância, elas vão nos dizer a repercussão daquela placa, se tem ou não tem isquemia. Então, no mundo ideal, a gente vai associar essas duas informações. Por diretriz, a última diretriz europeia, a gente ficaria aí nos pacientes com probabilidade pré-teste baixa, intermediária, com a angiotomo. Nos pacientes de alto risco, a gente iria para um método funcional. Exato. E aí, além da indicação clássica na investigação de DAC estável, nesses pacientes que você citou bem, quais vocês acham as outras indicações aí de angiotomo? Eu vou falar uma que eu penso muito por cuidar dos pacientes que fazem exercício, atividade física, que às vezes vem com teste ergométrico alterado, que é coronária anômala, Ju. Acho que é um exame que a gente acaba usando bastante. Nas cardiopatias congênitas também, né? Para nos ajudar a avaliar os vasos e até coronária anômala também nesses pacientes, não só no adulto, né? Mas nas crianças também. Meu último plantão com os residentes surgiu a dúvida se a angiotoma serve para avaliar stent, se é bom para ver stent ou não. Dá sim para avaliar. O que a gente tem que pensar? Assim como o cálcio, a malha metálica do stent, ela atrapalha a visualização da coronária. Então, não é tão fácil de ver como um paciente que não tem stent, né? Mas é sim possível. Então, tá indicado para pacientes, a gente consegue ver se o stent está pérvio e se tem, inclusive, estenose entre stent. É o mesmo exame, não precisa de protocolo diferente. A única coisa que a gente não vai fazer score de cálcio por motivos óbvios, sim, né? Esse paciente já é de muito alto risco e a malha do stent vai confundir com cálcio. E esse paciente, o ideal é que ele esteja bem preparado, um paciente com ritmo regular, com frequência mais baixa, porque é um exame mais difícil. De ver. Já no cenário da revascularização cirúrgica, o paciente com ponte... É uma boa indicação, É uma boa indicação, porque as pontes, principalmente as pontes venosas, os enxertos venosos, eles são mais calibrosos, eles têm menos movimentação, então são muito fáceis de ver na angiotomo. Então, estudo de pontes é uma indicação. É uma indicação. Lembrar que no estudo de pontes, o leito nativo, às vezes, é difícil de visualizar porque ele é muito calcificado. É um paciente com a doença coronária muito avançada. Então, o leito nativo, às vezes, fica limitado. Mas, se você pensar, você já revascularizou, né? Você quer ver as pontes. Óbvio que é importante você ver o leito distal ao enxerto, mas dá pra ver bem. Tá, pode falar. Eu quero falar mais uma. Você perguntou, eu vou responder aqui. Tavi, Ju? Dá pra gente trabalhar muito, a gente tem 2 episódios em conjunto, o eco, imagem e o cardiologista clínico e o hemodinamicista, o intervencionista, no planejamento da TAB. Gente, a angiotomo, ela é fundamental, né, Ju? Ela vai ajudar na escolha da prótese, então o tamanho do anel, ela vai nos ajudar a prever complicações, então a altura das coronárias em relação ao anel valvar, ela vai nos dizer sobre os acessos venosos, se é possível de passar o material para o procedimento. Então, o paciente que vai para a TAV, ele tem que ter um angiotomo pré-procedimento. É definidora, sim, né? Muito. E na emergência, que é um ambiente que a gente trabalha muito naqueles pacientes que têm um risco baixo a intermediário, né? Então, pacientes que chegam com dor torácica, tem um risco ali cardiovascular baixo a intermediário, tem uma tropa ou um eletro que não são definidores. A angiotomo, ela vem nos ajudar na avaliação desses pacientes, né, Ju? Sim, então a gente falou do Scott Hart, que é para DAC estável, no contexto de dor torácica na emergência, é o HOME-CAT 2, o estudo que avaliou isso, e ele viu que o uso da angiotomo no pronto-socorro, ele é seguro, então você consegue identificar aquele paciente que pode ir de alta com segurança. Perfeito. E ele também diminui o tempo de permanência do paciente no pronto-socorro, porque você define logo a conduta e libera aquele paciente. Perfeito. Muito bacana. Vocês levantaram a bola do paciente da emergência, eu lembrei de um caso meu da residência de clínica médica. A paciente chegou com a dor no peito, a gente não parecia nada com 100% de certeza. Então, ela também não tinha um grau de informação muito bacana, era uma dor meio estranha, e a gente ficou na dúvida, Ju. A verdade foi essa. A gente ficou na dúvida, será que é coronária? Será que é aorta? Será que é TEP?
E aí tem aquela possibilidade, que inclusive é prevista nas diretrizes, né, de a gente fazer angiotomo triplo descarte. Isso. Fala um pouquinho pra gente aí como é que é esse exame. Bom, eu confesso que como especialista em imagem, a gente não gosta do triple rule out, né? A gente acha que tá atirando pra todos os lados, não sabe o que tá acontecendo. Mas assim, dá pra fazer, tecnicamente dá pra fazer. Os tempos de aquisição do exame são diferentes, porque pra TEP a gente quer... Gente, calma aí, mas explica o que é o triple rule out. É esse triplo descarte. Você quer descartar ou diagnosticar doença coronariana, dissecção de aorta e Embolia TEP. pulmonar. Pegaram, galera? Isso é o triple rule out. Você quer excluir os 3 principais diagnósticos que fariam esse paciente estar com dor torácica e você precisar interná-lo. Excluiu isso, chuta o cara de lá. É isso? Isso. Então, assim, dá pra fazer os 3 juntos, mas pensa que pra coronária e pra aorta, o contraste tem que estar mais na aorta e para a artéria pulmonar, o contraste tem que estar na artéria pulmonar. Então, a gente vai usar uma dose maior de contraste, a gente vai usar uma dose maior de radiação. Tá. Então, o ideal é que você tenha uma suspeita clínica, né? Claro. A clínica de doença coronariana e dissecção de aorta pode confundir. A gente sabe que muitas vezes deixa dúvida. Então, mas a clínica de TEP, em geral, é um pouco mais diferente. Poderia ser um duplo descarte, Sim, né? sim. Transformar o triplo em duplo, porque o especialista vai gostar. E aí né? o Eco Point of Care vai te ajudar a excluir um TEP maciço, que vai dar... Porque você tá procurando um TEP maciço. Exatamente. Você não tá procurando um tepinho subsegmentar. Você tá procurando um tepão. Um TEP a cavaleira, que esteja causando repercussão nas câmaras direitas. E aí, você pode economizar esse contraste, por exemplo, com o seu Eco Point of Care. Então, o ideal é que você peça o exame sempre direcionado para suspeita clínica, né? Se o paciente tem suspeita de TEP, vai pedir angiotomo. Juliana de tá bem artéria pulmonar. radiologista, viu, galera? Tô sentindo aqui o... Mas dá pra fazer Tá bom. o triplo descarte. Muito legal esse nosso episódio de hoje. Acho que a gente passeou bastante agora por tudo, né? Pelo score de cálcio e pela angiotomografia de coronária. Se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a fazer, eu gostaria de agradecê-las. E, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, tá? No nosso Instagram, @Clube da Cardio. Temos também o Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Temos site www.clubedacardio.com.br, onde a gente consegue trazer para vocês alguns temas de forma mais elaborada. E agora temos canal no YouTube. Sim, terças e quintas com vídeos novos toda semana. Inscrevam-se no nosso canal, deixem lá o favoritado para que vocês recebam a ativação dos vídeos novos. Mas, de maneira geral, terças e quintas, vídeos novos no canal. Esse vídeo, inclusive... a galera estará... do YouTube que está nos assistindo, um beijo! E é a gente, o mais interessante é que antes a gente gravava muito pelo Zoom. E eu gostava também de gravar pelo Zoom, porque é muito prático, né? Mas pessoalmente é muito melhor. Exato, e foi assim que a gente começou, com o prático que dá pra fazer. Sim. Mas eu tenho que confessar que tá sendo uma experiência muito interessante e gostosa de estar junto, conversando, dando risada, contando os casos. E fora que a gente se arruma também, né? Em breve teremos bastidores da gravação. Meu Deus! Gente, eu agradeço, obrigada por estar com vocês. Eu tô aqui muito feliz desse episódio, que com certeza esclareceu muitas dúvidas para quem vai pedir tanto o score de cálcio, pedir com assertividade, e tanto a angiotomografia de coronárias. Uma super aula. Gente. Obrigada, Até Ju. a próxima, pessoal. Beijo, galera. Tchau. Tchau. Tchau.